Cara, tudo começou lá atrás, né? Na casa dos meus 20 anos, fez muita diferença eu ter ido buscar ajuda. O que que é ajuda? Buscar desenvolvimento pessoal. Tinha muitos traumas na infância, né? Então, quando eu entendi que aquilo ali estava me bloqueando, estava me travando para que eu pudesse acessar uma nova fase, eu percebi que eu precisava de ajuda. Tanto de liberar perdão, de comportamento de escassez que eu tinha muito também, de não merecimento. Então, quando eu comecei a perceber que aquilo ali eu já empreendia, mas aquilo ali estava me impedindo para ir para um próximo nível, eu era um cara extremamente grosseiro também. Eu sempre falo, né, de um ex-ogro a um gentleman, né? Então, hoje eu tenho o melhor relacionamento que eu conheço. Por quê? Porque eu fui atrás de conhecimento. E quando eu vi que aquilo ali trouxe um resultado muito grande para mim, eu percebi, cara, isso é muito legal. Muitas pessoas precisam também entender que é possível, né? Se desenvolver, que é possível chegar num novo nível. Então daí eu fui lá, busquei o conhecimento que eu, naquele momento, foi muito engraçado, né? Naquela fase da minha vida foi a fase que eu não podia gastar com aquilo, e foi a fase que eu mais precisei investir em conhecimento e me fez um grande resultado. Então, através de eu estar fazendo o que eu faço hoje, foi porque lá atrás eu fiz isso na minha vida e deu muito resultado, e eu falei, cara, eu vou fazer isso pelas pessoas. Foi assim que eu fui me desenvolvendo nessa área e me tornando uma referência nisso hoje, né? Eu percebi que eu consegui mudar com aquelas informações que eu coletei, só que o ponto que me deu o start mesmo, eu falei, cara, é isso aí que eu vou ensinar mais pessoas. Sabe qual foi? Foi o seguinte: quando eu percebi que eu mudei, os meus resultados começaram a mudar e pessoas que andavam comigo começaram a mudar também. E aí eu falei, cara, olha que legal, eu tive resultado com as informações que eu coletei, eu tô conseguindo passar sem nem ao menos, eu nem pensava em passar isso para frente, só que o meu resultado, a minha mudança começou a atingir outras pessoas. Eu falei, cara, isso é possível ensinar mais pessoas. Eu posso me transformar num treinador, porque o treinador verdadeiro é aquele cara que passa pelo processo, não aquele empreendedor de palco, aquele cara que passa pelo processo, tanto aquele cara que era CLT se transformou em um empreendedor, aquele cara que era um ogro se transformou num gentleman, aquele cara que não tinha hábitos bons e teve hábitos bons que te trouxeram outro resultado. Então, quando eu percebi isso, esse ponto de inflexão, eu falei, cara, eu tô tendo resultado, as pessoas que estão ao meu redor estão vendo e estão começando a mudar também. Eu falei, cara, eu vou começar a ensinar. Então, esse foi o principal ponto, né? E eu comecei a perceber que, de fato, eu estava ajudando indiretamente. E por que não ser diretamente, né? E aí foi aí que esse ponto principal para mim, que foi o ponto de inflexão, assim, eu falei, cara, se eu mudei, eu consigo treinar mais pessoas para poderem mudar também. Eu sempre falo, né, eu todos os dias meus agradecimentos com Deus, minha conversa com Deus, eu sempre falo que Deus continue amplificando e me usando como seu instrumento. Então, toda vez que eu vejo eu conseguindo dar acesso às pessoas de informação, eu sinto que eu tô naquele momento, eu tô sendo usado como instrumento de Deus. Então, em vários momentos, às vezes eu saí de uma roda, de uma imersão profunda, numa mentoria, às vezes eu nem me lembro do que eu falei, porque eu sinto que, cara, eu fui usado por Deus nesse momento. E aí, às vezes, me dá um branco assim, eu só sei que eu falei o que a pessoa não queria escutar, mas que precisava. E isso é ser usado como instrumento de Deus. Então, eu me sinto preenchido, completo, transbordando de muito amor, né? E gratidão por Deus me usar como instrumento dele, né? E por me permitir acessar conhecimento e me permitir poder repassar isso para frente. Então, eu me sinto muito grato e usado como instrumento de Deus, né?